Amém. Somente crê, tudo é possível, somente crê. Boa noite com Jesus, irmãos. Com grata satisfação que nós estamos aqui mais uma vez, nesta noite, para juntos adorarmos ao Senhor, recebermos do Senhor aquilo que nós precisamos, necessitamos durante essa jornada. Nossas lutas, nossas pelejas, nossas lágrimas, nossas dores, elas já estão no final de tudo. Bom é confiar no Senhor e descansar nisso, porque essa promessa não foi feita por homem algum, ela foi feita pelo nosso Deus. Por isso nós confiamos com as nossas almas. Nós vamos ficar em pé para nós lermos a Bíblia. O livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 em diante. Isaías capítulo 6, do verso 1 em diante. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Gravem isso. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Oremos. Amado Deus, Deus eterno, nesta noite nós estamos aqui, Senhor, na mesma situação que teu profeta Isaías estava, Senhor. Somos indignos, somos pecadores, somos miseráveis, Senhor, estamos aqui necessitados do toque do Senhor nesta noite, Jesus. Nós entramos na tua presença santa e poderosa, debaixo do sangue que foi vertido na cruz do Calvário ao nosso favor, Senhor. Deus, não impute os nossos pecados, mas considera aquilo que nós carregamos dentro de nossa alma nesta hora, a dor, o sofrimento de estarmos presos neste corpo humano, Jesus. Deus, esse corpo é uma prisão, Senhor.
Estamos presos, agonizando, Senhor, desejando a transformação de nossos corpos. Deus, venha de encontro a cada um de nós nesta hora, Senhor. Que a Tua palavra possa trazer a transformação em cada um de nós nesta hora. No nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos, humildemente aos Teus pés. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podemos assentar, irmãos. Que Deus nos ajude. Se o corpo realmente é uma prisão. Uma prisão. Mas o irmão Branham diz que cada um de nós viemos a este mundo com um propósito. Com um propósito. Nós não viemos aqui, fomos gerados, feito homens e mulheres, de uma forma assim, sem sentido. Temos uma missão, uma grande missão, nós temos aqui neste mundo. Uma grande missão. Talvez alguns já encontraram sua missão para o que vieram, e outros ainda não. Mas saiba, nós estamos aqui com um propósito divino. Com um propósito divino. E nesta noite nós estamos aqui realmente para nos encontrarmos. Para nos encontrarmos. Acharmos nossa posição, nosso legado. Porque temos sim. Nosso tema para esta noite é o poder da presença de Deus. O poder da presença de Deus. Nós vamos iniciar aqui, lendo a mensagem do profeta, mensagem em sua presença, pregado pelo profeta no dia 9/9 de 1962. E o irmão Branham começa dizendo no parágrafo 8 assim: eu penso que essa é uma das mais notáveis escrituras que estão na Bíblia, essa que nós lemos agora de Isaías, capítulo 6. Nós encontramos que na presença de Deus, os próprios homens se reconheceram pecadores. Nós podemos nos sentir muito bem quando nós estamos fora, em lugares diferentes, e sentir de maneira que nós somos pessoas bastante boas. Temos uma boa reputação, uma boa posição. Mas o profeta diz assim: mas quando nós alguma vez entramos na presença de Deus, então nós vemos quão pequenos nós somos. Quão pequeno nós somos. Podemos ter tudo nessa vida. Podemos ser, aos olhos humanos, ser os maiorais, sermos sábios, sermos entendidos, termos tudo. Mas quando nós nos encontramos diante de Deus, nós temos que reconhecer que somos miseráveis. Miseráveis. A história de Jó nos mostra exatamente isso. Jó era um homem perfeito. A Bíblia diz que Jó era um homem perfeito. Uma vida impecável, uma postura cristã, ao ponto de Deus pôr, como o pastor sempre diz, botou o dedão na cara do diabo e disse para ele: você tem visto o meu servo Jó? Você tem visto a maneira que Jó vive, a maneira que ele me serve, a maneira com qual ele vive?
E Satanás disse: mas é claro, ele tem tudo. Ele tem tudo que ele quer, tem fazenda, tem bens. Olha só, eu vou mostrar para você que não é isso que faz dele um homem perfeito. E Satanás fez o que fez, tirou a família, tirou os bens, tirou tudo que ele tinha. Mas mesmo assim, ele permaneceu perfeito. Mas mesmo assim, no final de tudo, nós olhamos no capítulo 42, Jó ainda se reconheceu um miserável pecador e disse: antes eu ouvia falar de ti, mas agora eu caminho com o Senhor. Que coisa! Mesmo tendo uma vida perfeita, reconheceu que ele não conhecia a Deus. E após passar por todas aquelas provas e lutas, ele disse: agora, Senhor, eu sei o que é estar na sua presença. Agora eu sei o que é caminhar contigo. Irmãos, nós chegamos a este momento de quando nós entramos na presença de Deus, nós reconhecemos que nós não somos absolutamente nada. Mombrano continua dizendo: estando não há muito tempo com um amigo meu, eu tive um privilégio de o conduzir a Deus. Burton Cow, acima em New Hampshire, um companheiro de caçada, nós estávamos de pé junto às cataratas do Riacho Frio. E estas eram as cataratas tão gigantescas. Eu levei minha família o ano passado ali para cima para vê-los, afastado da estrada. Você tem que dar longas caminhadas a pé para chegar até isto. E quando nós vimos aquela água azul esverdeada, vertendo de tão grande poder de entre as montanhas, a espandenar lá embaixo nas rochas, Burt permaneceu ali e olhou para mim e disse: puxa, Billy, isso faz um homem sentir simplesmente tão pequeno. Ele mediu um certo tamanho, 1/4 de polegada com seus dedos, isto mais ou menos assim, mais ou menos 6 milímetros. A tradução diz que ele fez 6 milímetros, coisinha mínima, diante daquilo que ele viu, diante da maravilha de ver aquelas cataratas. Se sentiu um nada. Isto é certo, disse eu. Agora, isto era tudo que ele sabia de entrar na presença de Deus, por ver a sua criação. Eu imagino um homem que escreveu um hino: quão grande és tu. Se ele não se levantou os seus olhos uma noite e olhou para as estrelas tão distantes umas das outras, poucos meses atrás, o irmão Fred, o irmão Urd, nós de pé ali e olhando no deserto, no Arizona, nós estávamos medindo, examinando uma estrela, quão perto elas estavam uma das outras, olhando a distância, nós achamos que estão uma pertinha da outra. E com milhões e bilhões de milhas distantes, elas estão, não parecia estar mais uma de 1/4 de polegada uma da outra. Então nós começamos a pensar que, de acordo com a prova científica disso, aquelas estrelas estão provavelmente mais distante uma da outra do que nós estamos delas. Você olha para o universo, você vê a imensidão de tudo isso, e você olha, o irmão Branham diz na mensagem o paradoxo, ele disse: isso é um paradoxo. A criação das coisas é um paradoxo, é uma coisa inacreditável
inacreditável, porém real. Porém a realidade, olha o que Deus fez. Olha o tamanho da imensidão do universo, bilhões e bilhões de criações e planetas, estrelas e sistemas. E ele descer e se fazer homem como nós, ter as mesmas sensações, as mesmas inclinações, sendo Deus. Isso é um paradoxo. Como vamos entender essas coisas? Como vamos conceber com a nossa mente humana, finita? Jamais nós vamos entender tal coisa. Então nós compreendemos quão pequenos somos, quando nós compreendemos quão grande Ele é. E quão perto nós chegamos por vir à sua presença. De um modo ou de outro, isso tem sempre lançado um grande efeito sobre as pessoas ao entrar em sua presença. Entrar na presença de Deus. Eu tenho visto tempo em meu ministério quando você veria a presença de Deus entrar a tal ponto que isto exporia uma pessoa e apenas revelaria a vida delas. E desfaria os seus pecados e todos os tipos de atos imorais, e isso traria uma tão grande e santa quietude entre o povo. Misericórdia. Antes que eles até mesmo levantem-se para receber oração, e correm para o altar e acertar suas vidas com Deus, antes que eles apareçam se apresentassem à presença de Deus. Veja, há algo acerca de entrar na presença de Deus que faz com que as coisas aconteçam. Sabe, no Velho Testamento, irmãos, quando o anjo do Senhor aparecia para alguém, você sabia que essas pessoas achavam que elas iriam morrer? Veja isso no relato na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 13. Quando o anjo apareceu para os pais de Sansão, mesmo o anjo dizendo para sua mãe, dizendo que ela teria um filho, porque ela era uma mulher estéril, ela teria um filho e ele teria algumas coisas que ele deveria fazer, e a maneira com que ela deveria criar aquela criança, sendo Sansão nazireu, deveria cumprir algumas regras durante toda a sua infância. E no final de tudo aquilo, ela virou para sua esposa e disse assim: nós vamos morrer, porque nós vimos a glória do Senhor. Há uma certa maneira para nos apresentarmos na presença do Senhor. Olha o que aconteceu com o próprio Isaías. Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus nos chama a uma total e completa separação das coisas do mundo, da incredulidade, das religiões, dos sistemas e dos costumes. São regras não feitas por homens. São regras, mandamentos colocados por Deus. Para nós alcançarmos a vida eterna, a tão sonhada e almejada vida eterna, nós estamos nesta noite assentados para ouvir a palavra de Deus, porque são regras. Aleluia.
são mandamentos, são ordens de Deus. Nós temos ouvido o nosso pastor dizer sempre com muita propriedade: nós não vamos entrar na eternidade com os nossos braços cruzados, lutando, pelejando, separando, consagrando, vivendo o máximo que nós podemos através da palavra de Deus. Estamos lutando para isso. E o profeta continua dizendo: veja algo acerca de entrar na presença de Deus que faz com que as coisas aconteçam. Aquela noite lá embaixo no México, quando aquele pequeno bebê morto deitado sob o cobertor, e aquela pequena mãe espanhola trouxe para cima, ou aquela pequena mãe mexicana, melhor dizendo, trouxe para cima. Quando eles haviam visto alguns milhares daquelas pessoas, viram talvez 50 ou 60 mil numa reunião, viram aquele pequeno bebê morto vir à vida. Mulheres desmaiavam, pessoas lançavam suas mãos para cima e gritavam. Por quê? Eles compreenderam que um ser humano não poderia fazer isso, que eles estavam na presença do Deus Todo-Poderoso, e isto fez que algo acontecesse. O que nós estamos esperando de Deus nesta noite? O que nós estamos esperando de Deus nessa noite? Nós não saímos de nossas casas, do conforto do nosso lar, em plena pandemia, para virmos olhar para o rostinho um do outro. Não viemos aqui nesta noite para ver um pastor. Nós não viemos aqui para fazer companheirismos um com os outros, mas viemos porque nós estamos tendo necessidade de algo de Deus nesta noite, e nós precisamos da resposta de Deus hoje. Por isso nós estamos aqui, por isso nós deixamos nossos lares. Há necessidades nesta noite aqui em cada um de nós, e eu creio que Deus irá corresponder com as nossas orações, com as nossas súplicas, com as nossas dores, enquanto formos sinceros para com Deus. Qual é a nossa necessidade nesta noite? Pode ser uma enfermidade, pode ser uma luta, pode ser uma fraqueza que você está tentando, nós estamos tentando ganhar esta guerra. Um deslize, uma fraqueza, um desânimo. Sofremos derrotas durante a batalha, durante a guerra. A guerra é feita de etapas. E às vezes nós perdemos etapas, mas saiba nesta noite, irmãos, nós estamos numa guerra, a qual é a única guerra que nós sabemos qual é o resultado final. Nós sabemos qual é o resultado final desta guerra, e qual nós estamos nessa maior batalha jamais pelejada. Nós seremos vitoriosos, nós estamos do lado do general dos generais, o Senhor dos exércitos peleja por nós nesta noite. Ele peleja por nós. Ele peleja. Não há como nós pularmos etapas desta guerra. Nós não podemos pular. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, como diz o apóstolo São Paulo, a carta aos Efésios, capítulo 6. Nossa luta não é contra a carne ou sangue,
mas contra os principados, potestades, dominadores dos ares. É uma batalha espiritual, não é guerra de carne ou sangue, não é guerra física, é guerra espiritual. E a maneira de vencer uma guerra espiritual é através do espiritual. E esta arma que nós temos é a palavra de Deus, é os nossos joelhos dobrados, orando enquanto nós podemos. Sabe, estou lendo um livro que o pastor recomendou para nós lermos, Os Heróis da Fé. Que coisa maravilhosa. Um dos personagens citado no livro, chamado Jonathan Edwards. Meu Deus, que história! Que história! Um homem que consagrava sua vida a Deus. No livro diz que ele ficava 12, 13 horas orando, meditando, buscando a Deus. Sua esposa ao seu lado, sua família ao seu lado, em consagração. Ele tirava 1 hora só para estar com a família, e o restante era em consagração. Mas o que Deus fazia através da vida desse homem, foi contemporâneo de John Wesley. Um dos textos dos seus sermões, um dos temas de seus sermões, foi os pecadores na mão de um Deus irado. Veja, deixa eu ler, eu anotei, deixa eu ler isso aqui. Os pecadores nas mãos de um Deus irado causou um alvoroço no povo nos anos de 1700, ao ponto de deixar toda a cidade de joelhos, desmaiados, casas, todos os lares, suplicando o perdão de Deus. O povo, ao entrar no culto, mostrava um espírito leviano e desrespeitoso. Já começa por aí. Mesmo com sua voz sem eloquência, impactou o povo. O resultado do sermão foi como se Deus arrancasse um véu dos olhos da multidão para contemplar a realidade e o horror da posição em que estavam. Mas o sermão foi interrompido pelos gemidos dos homens, os gritos das mulheres. Quase todos ficaram de pé ou caídos no chão. Foi como se um furacão soprasse e destruísse uma floresta. Durante toda a noite, a cidade de Enfield ficou como uma fortaleza sitiada. Ouvia-se em quase todas as casas o clamor das almas que até então confiavam em suas próprias justiças. Um homem apenas, entrava na presença de Deus, e era notória a presença de Deus quando esse homem abria a boca. E tantos outros homens, o próprio John Wesley e tantos outros personagens da nossa história da igreja cristã. Homens que entravam na presença de Deus e Deus tratava com eles cara a cara. Cara a cara. Muitas das vezes, irmãos, eu falo por mim mesmo, minha condição humana, nós ficamos temerosos de entrar na presença de Deus, porque Deus às vezes expõe a nossa vergonha mesmo. Expõe a nossa vergonha. Às vezes nós vivemos de maneira não muito apropriada, queremos esconder. Mas quando nós temos um encontro com a palavra, não há nada que possa esconder.
Estava lendo a história, lendo em família, a história dos reis, a história de Jeroboão. O pastor fez a série na internet sobre a história de Jeroboão, na palavra do dia. Jeroboão caiu, o reinado de Israel caiu no colo daquele homem de graça. Era um serviçal lá de Salomão. E Deus deu para ele o reino de Israel que havia separado. Separou Judá e Israel. Esse camarada, ao invés de consagrar a vida dele, porque o profeta tinha dito para ele que ele iria reinar sobre Israel, ao invés desse homem se consagrar, entregar a vida dele a Deus e fazer o que era reto diante dos olhos do Senhor, fez o que era mal. Um dos homens mais perversos, eu acho que ele se equipara com Acabe na perversidade e fazendo o povo fazer coisa errada. Sabe, irmãos, o fim de tudo isso foi que Deus considerou ele, sua família, sua descendência como esterco. Seu filho adoeceu, o menino adoeceu, e ele pegou, ao invés dele ir próprio conversar com o profeta, para saber o que tinha que acontecer, enviou sua esposa, ainda disfarçada, toda cheia de panos e toda disfarçada, para não saber que era ela. E outra coisa, o profeta já estava cego por causa da sua velhice. A Bíblia nos fala que quando ela entrou, colocou o seu pé para dentro da casa do profeta, o profeta virou para ela e disse assim: o que fazes aqui, mulher de Jeroboão? Vamos esconder de quem? Pode se colocar uma parede de concreto de meio metro de espessura. Diante dos olhos do Senhor, tudo está nu e patente. Deus vê todas as coisas. Deus vê aquilo que você carrega no seu coração nesta noite. E ele disse: seu filho vai morrer, e é o único da sua família, da descendência de Jeroboão, que vai descer à sepultura, porque Deus viu naquele menino que ele tinha temor a Deus. O único, porque o resto, quem morrer na cidade será comido por cães, e quem morrer no campo será comido pelas aves. Será tirado como esterco. Tão vida promíscua, tão idólatra, tão suja, miserável foi a vida que Jeroboão viveu. E muitos dos reis de Israel seguiram os mesmos passos de Jeroboão. Livro de Reis. Sabe por quê? Porque não quis entrar na presença de Deus. Olha o histórico de Davi. Como aquele homem viveu na presença de Deus, como ele amava a Deus. Quando ele cometeu a única coisa que manchou a vida de Davi, foi quando ele se envolveu com Betseba. A Bíblia fala que foi a única coisa, mas aquele homem chorou amargamente porque ele fez isso. Um homem segundo o coração de Deus. Como Deus amou esse homem. E o que Deus pensa a respeito de nós hoje? O que Deus está pensando ao meu respeito hoje? Eu me pergunto. O que Deus pensa de mim? Oh, Deus, me ajude. Deixa eu continuar lendo. Parágrafo 13. Eu tenho tido o privilégio de ouvir uns homens piedosos falarem
Foi dito uma vez, outro personagem que eu amo também, Charles Finney. Pequenino companheiro, nunca pesou mais do que cerca de 50 quilos, mas ele tinha uma tão poderosa maneira de falar, até que ele estava testando a acústica de um edifício certa vez. Eles não tinham sistema de amplificador de potência, caixa de som. Não tinha. Mas veja o que aconteceu. E havia um homem consertando em cima na galeria ou algo acima do forro local. E ele ouviu os homens chegarem como que ele não sabia quem eles eram. Ele simplesmente se manteve quieto, fazendo o seu serviço. E o senhor Finney ia testar a acústica, depois de despender muito tempo em oração. Em oração. Por aquele reavivamento que ele iria promover. E ele testou a sua voz para ver como ela se projetaria. Ele passou despercebido rapidamente para cima do púlpito e disse: arrependei ou perecei. E ele disse isso com tanta força, depois de estar sob a unção de Deus, até que o homem caiu do topo da galeria, embaixo no chão, do topo do edifício, e foi parar no chão. Quem foi que ampliou a voz dele desse jeito? Quem foi? Ao ponto de sacudir o homem lá de cima? Jesus pregava com uma multidão de 5.000 pessoas ou mais, nunca usou caixa de som. E todos ouviam ele. Hã? Ele pregou o evangelho de tal maneira até que ele ficou em Boston, Massachusetts, e uma pequena janela na sacada, porque não havia igreja que pudesse acomodar a sua multidão. Pregou na rua, na janela, e o multidão na rua. E ele permaneceu ali com tão poderosa força e pregou o inferno a tal ponto, até que os trabalhadores, com suas costas sob o seu braço, caiu na rua clamando por misericórdia. As pessoas na rua ouvindo ele. Na presença de Deus, grandes pregadores têm sido aptos pela palavra de Deus para trazerem a presença de Deus a uma audiência. Oh Deus, eu preciso tanto disso na minha vida, Jesus. Longe esteja isso que os homens estivessem alguma vez tão cauterizados em seus corações, até que eles nunca pudessem reconhecer a presença de Deus. Longe esteja isso de nós. Quando o primeiro homem, logo que ele havia pecado, falando de Adão, e feito algo de errado, e quando Deus entrou na sua presença, ou ele entrou na presença de Deus, ele correu e se escondeu no mato e tentou cobrir-se com uma folha de figueira, porque ele sabia que ele estava em pé na presença de Jeová, o Criador. Essa foi a reação do primeiro homem depois de ele haver pecado e tentado entrar na presença de Deus, com o pecado sobre a sua alma. Ele não pôde se esconder, porque ele estava tenro ainda. O pecado não havia se apoderado com ele, tem se arraigado, como tem se arraigado hoje no coração das pessoas. Não estava encoberto,
não estava totalmente escondido atrás do pecado. Havia acabado de falhar. Como tem se arraigado dentro dos corações das pessoas hoje. Hoje estão fazendo caminho ao contrário. Em vez de esconder, quanto mais se peca, mais se expõe. Vai expondo nas redes sociais, vai pondo na internet, e põe no Instagram, e põe no Facebook, e põe no WhatsApp, e põe não sei na onde mais, e põe pecado descrachado. E quanto mais pecado, parece que mais bonito fica, e mais audiência tem. Os maiores acessos na internet, as maiores audiências no Instagram, e dá o like, os joinhas, como falam, são de coisas erradas. São coisas erradas. Oh, Laodiceia! Que coisa! Que coisa! Para se conseguir colocar nossos cultos na internet, para, assim como eles falam, potencializar. Que coisa! Olha a diferença, se nós compararmos, não estou falando para vocês expulsarem isso não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Mas se nós compararmos os níveis, nós estamos zerados, gente. E olha o esforço que o nosso pastor tem feito para pregar o evangelho, para pregar na internet, para colocar nossos cultos. Mas o irmão Branham disse que um dia, quando tiver que se apresentar diante do trono do juiz branco, diante do trono branco, Deus vai mostrar, tintim por tintim, tudo que foi feito debaixo desse céu. Deus vai mostrar. Vai mostrar o tempo que esse homem se colocou de joelhos para orar, para consagrar sua vida, para dar o melhor de si em nosso favor. Quantas pessoas têm sido evangelizadas e têm rejeitado a verdade? Quantas pessoas nessa cidade, nesse estado, têm rejeitado a palavra de Deus? Quantas e quantas e quantas? Mas ele estava muito consciente de que ele estava em pé diante do seu Criador, e agora ele se escondeu nos matos e não sairia, e não podia sair até que Deus tivesse feito uma preparação para ele. Adão ainda tinha consciência de que ele havia errado. Ele tinha consciência. Nós podíamos voltar e tomar em Gênesis capítulo 17, versículo 3, quando aquele grande patriarca Abraão, quando ele entrou na presença de Deus, e Deus falou com ele, no nome do Deus Todo-Poderoso, Abraão caiu sobre sua face. Este grande patriarca, servo de Deus, não podia permanecer na presença de Deus, ainda que ele lhe tivesse servido por 25 anos fielmente. Porém, quando Deus se moveu em sua presença, o patriarca caiu sobre a sua face, porque ele não podia permanecer na presença de Deus. Quero pular aqui.
Bíblia oferece inúmeros exemplos de que, como a presença de Deus dá poder aos seus filhos para que eles vivam com Ele. E um desses maiores, irmão, muito obrigado. E um desses maiores exemplos é encontrado na vida de Moisés. Moisés estava convencido de que sem a presença de Deus na sua vida, lhe seria inútil se empenhar em qualquer coisa. Grande homem de Deus. Seria inútil se empenhar em qualquer coisa. Ao falar face a face com Deus, ele disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Veja isso em Êxodo capítulo 33. Não nos fará bem sair daqui, Senhor, se a tua presença não for conosco. Ele quis dizer: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Senhor, sem a tua presença não irei a lugar nenhum, não darei um passo, a menos que tenha certeza que estás comigo. Moisés sabia o que era a presença de Deus. Moisés sabia o que era a presença de Deus em Israel, que Deus havia separado este povo de todas as outras nações. A única coisa, irmãos, que nos diferencia dos incrédulos, das religiões, dos homens do mundo e tudo mais, é Deus estando conosco. Qual é a diferença entre nós e eles? Qual? Somos humanos, eles também são. Gerado iniquidade. Viemos ao mundo falando mentiras. Ou a nossa gestação foi diferente? Nós viemos diferente deles? Não, a diferença entre nós e eles é o sobrenatural. A palavra, o Deus Todo-Poderoso, essa é a nossa diferença. A nossa diferença é essa. Deus estar conosco, levando-nos, nos guiando, operando sua vontade em nós e através de nós. Moisés não estava preocupado sobre como as outras nações recebiam orientação, formavam suas estratégias, conduziam seus exércitos, seus governos e tudo mais. Ele disse: operamos baseados em um único princípio. A única maneira de sermos guiados ou governados ao enfrentarmos a guerra e ao sobrevivermos nesse deserto é ter a presença do sobrenatural conosco. Quando a presença do Senhor está no nosso meio, nada pode nos atingir a menos que Deus permita. Nada pode nos ferir, nada pode nos atingir a menos que Deus permita. Mas sem Ele, irmãos, somos frágeis, somos miseráveis e somos reduzidos a nada. A nada.
Volto a citar Jeroboão, ele e sua descendência, seus servos, foram reduzidos a nada, foram reduzidos a esterco. Deixa eu sair. Deixa nós sairmos da presença de Deus. Irmãos, mesmo com nossas fraquezas, mesmo com os nossos erros, nós ouvimos ontem Deus falando conosco ontem. Oh Deus, isso me ajudou demais. Mesmo com nossas fraquezas, mesmo você com seus problemas, mesmo com os seus deslizes, às vezes desvio do caminho, irmãos, você não é qualquer coisa não é. Fomos chamados para sermos filhos e filhas de Deus, herdeiros da promessa, herdeiros da eternidade. Tomar posição, guardiões da palavra. Guardiões da palavra, que coisa! Pequenininho como somos, quando entramos na presença de Deus, mas Ele nos colocou para guardar a palavra, guardar a verdade, guardar isso daqui. Eu disse orando, conversando com Deus, eu disse: Senhor, olha, eu abro mão de tudo, Senhor, mas de tudo mesmo. Abro mão de ministério, e abro mão de presente que o Senhor me deu, de dom, abro mão da minha família, abro mão de tudo, Senhor, mas eu não abro mão dessa mensagem. Não abro, Senhor. Não abro mão dessa palavra, não abro, Senhor, e pedir a Deus misericórdia, Senhor, me ajude. Eu quero vencer, eu quero entrar na eternidade. Esse é o meu objetivo também. Senhor, como eu amo isso com a minha alma. Aleluia. Eu amo. Aleluia. Ei, glória, como é bom. Veja, vamos aqui um pouquinho mais. Abraão, quando ele entrou na presença do Senhor, ele caiu sobre a sua face. Em Êxodo capítulo 3, nós encontramos que Moisés, o grande servo e profeta de Deus, quando ele estava de volta na parte de trás do deserto, esse homem era um homem santo. Ele tinha nascido para um propósito. Ele nasceu desde o ventre de da sua mãe, para ser um profeta. Ele havia tentado obter a sua educação e fazer tudo o que ele podia para libertar o seu povo, porque ele entendia que ele era para libertar o seu povo. Mas quando ele havia entendido isso por um ponto certo de vista, por um ponto de vista teológico, ele era treinado, ele era bem erudito, ele podia ensinar a sabedoria do Egito, que era o povo mais sábio do mundo. Ele conhecia todas as minúcias, ele conhecia a escritura de A a Z, ele conhecia as promessas que Deus havia feito, ele as conhecia por um ponto de vista intelectual. Ele era um grande militar, porém, um dia no lado de trás do deserto, quando ele entrou na presença de Deus, ele arrancou os seus sapatos e saiu aos seus pés, e sabendo que ele estava em terra santa,
ele não pôde permanecer sobre os seus pés. Quando ele veio à presença de Deus, ele caiu sobre a sua face, como Abraão fez. Ele não pôde permanecer na presença de Deus. Abram suas Bíblias comigo no livro de Atos. Me veio essa escritura agora. Atos. Capítulo 9. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Paulo também era a mesma coisa que Moisés. Saulo, melhor dizendo, né? Saulo de Tarso. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, que quer homens, quer mulheres, o conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Aleluia! Aleluia! E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro era para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E lhe disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Mensagem Hebreus capítulo 2, primeira parte, irmão Brana diz assim. Logo nos primeiros parágrafos ele diz: mas eu creio que qualquer um pouquinho de discernimento espiritual, você verá que foi Paulo, falando sobre a carta aos Hebreus. Irmão Brana diz que foi Paulo que escreveu as cartas aos Hebreus. Eu creio nisso, que foi Paulo. E no primeiro capítulo nós encontramos que ele estava exaltando ao Senhor, como ele trouxe para mostrar através da experiência que ele havia tido a caminho de Damasco. Agora, Paulo era, para começar, um verdadeiro teólogo. Paulo foi ensinado sob Gamaliel, um dos melhores mestres daquele dia. E ele era vivo, inteligente e era um estudante bíblico perspicaz. E eu encontrei isso quando ele estava em seu caminho para Damasco, com as cartas em seu bolso para prender todos aqueles que estavam no caminho do bendito e velho evangelho. E o homem era sincero. Mas eu sempre criei, desde que Paulo viu Estevão morrer, eu creio que aquilo esteve bem perto dele, aquilo que ficou na mente de Paulo. Quando ele consentiu na morte de Estevão e segurou as capas daqueles que o apedrejavam, então Paulo foi culpado do sangue de Estevão, e ele confessou e disse: não sou nem mesmo digno, disse, porque eu derramei o sangue do mártir Estevão, porque ele testemunhou aquilo.
E então Paulo, sendo ensinador, descendo em seu caminho para Damasco naquele dia, acerca de lá pelo meio-dia, eu suponho, uma grande luz brilhou nos céus e aquilo cegou, e ele caiu no chão. E ele disse que iria saber o que era. Ele disse uma voz falou dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu creio que foi no capítulo 8, sim. Ele disse: quem é este que persigo? E a voz voltou e disse: sou Jesus, e duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E que era Jesus então? Jesus, ele era a luz, simplesmente uma luz brilhando. Uma luz? Sim, uma luz. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, capítulo 1, versículo 12 em diante. Capítulo 1, versículo 12. E disse: e virei-me para ver quem falava comigo. E quando virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo. E os seus pés reluzente a latão reluzente, semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua mão a destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, como na força resplandece. Era meio-dia. E aí o que aconteceu com ele também? Com João. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Luz! Essa luz, a mesma luz, a mesma coluna de fogo que dirigiu o povo de Israel pelo deserto. O irmão Branham nos diz, e nós cremos nisso fielmente, é a mesma luz que cegou Paulo no caminho de Damasco, que derrubou ele no caminho de Damasco, e é a mesma coluna de fogo que apareceu sobre a cabeça do nosso profeta William Marion Branham. E ela mesma tem se manifestado no nosso meio nesta noite, nos nossos cultos, nas nossas reuniões. A mesma. Precisamos entrar de maneira correta para termos acesso à presença de Deus. Quantas coisas Deus fez através do ministério do irmão Branham. Quantas coisas Deus tem feito no nosso meio. Quantos sinais e prodígios têm acontecido. Quantos enfermos têm sido curados no nosso meio. Até mesmo dessa doença terrível chamada câncer. Tem caído por terra através desse ministério a qual nós estamos. Se entrarmos com diligência, com reverência, com ordem, na presença do Senhor, as mesmas coisas acontecerão nas nossas vidas. Acontecerão. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. O
que nós viemos buscar aqui nesta noite. Essa grande luz resplandecente está diante de nós nesta noite. A mesma luz resplandecente, ela está aqui nesta noite para operar sinais e maravilhas nas nossas vidas. Está ao nosso dispor nesta noite. Quero terminar, eu nem marquei, o Senhor me perdoe, mas eu quero terminar, estou sentindo assim. Agora, para nos encorajar e obtermos uma base aqui, como ele era uma luz quando ele era homem, agora havia um punhado de soldados com Paulo, guardas do templo, descendo para prender. Paulo era o capitão-chefe. E eles estavam descendo para prender aquelas pessoas por suas campanhas, e assim por diante, e pela esperança religiosa que estava dentro deles. Mas agora, aqui estava Jesus como uma grande luz. Agora, se você recorda, no princípio, Jesus era a luz. Jesus era o Logos que saiu de Deus. Ele era o anjo do pacto que dirigiu os filhos de Israel através do deserto. Ele era a coluna de fogo para a qual eles olhavam. Ele era, e quando ele estava aqui na terra, ele disse: eu vim de Deus e volto para Deus. Se nós não conseguirmos ver Cristo em Gênesis, nós estamos com a nossa visão torcida. Ele estava no haja luz, ele estava lá porque ele é a luz. E a luz se fez carne, e a luz habitou no nosso meio. Ele voltou para a luz, mas enviou a luz até nós, o Espírito Santo, e a luz está em nós hoje. A luz está em nós. Onde está a luz do mundo? Quem é a luz do mundo? Você, irmão, irmã, você é a luz, você é a luz, Cristo em vós, Cristo em nós. Está em você. Em plenitude? Não, em porções, mas está. Está. E esta porção nos dá poder sobre as enfermidades. Essa porção nos dá poder sobre as enfermidades, sobre os temores da vida, sobre os terrores da vida. Nos dá poder sobre o inferno. Nos dá poder sobre as enfermidades. Nos dá poder. Cada pequena chama dessa, unida, nós individualmente unindo a nossa fé nesta noite, faremos uma porção maior, e maior, e maior. Fará com que tudo se resolva através da nossa fé. Estamos crendo nisto nesta noite. Estamos crendo. Deixa eu encerrar com isso aqui. E ali estava ele quando Paulo viu.
Ele era uma luz. Agora, todos esses soldados que estavam com Paulo não viram a luz. Então é possível que eu veja isso e outros não vejam? Sim, é possível. Sim mesmo. Está bem, Paulo viu aquilo, mas o restante deles não viu a luz. Alguns entram na presença do Senhor e outros não podem estar na presença do Senhor. Nós fomos chamados nesta noite a entrarmos na presença do Senhor mais uma vez. Mais uma vez. Nós estamos aqui, temos necessidades em nossas almas nesta noite. Estamos na presença do Senhor. Vamos fechar nossos olhos por um pequeno momento. O que você veio buscar nesta noite? Qual é a sua necessidade? Apresente diante do Senhor nesta hora. Entre na presença do Senhor, coloque isto diante do Senhor. Diante do Senhor. E Deus estará trazendo para cada um de nós nesta noite aquilo que viemos buscar. Creia nisso com sua alma. Creia. Senhor, venha de encontro, Senhor. Venha de encontro nesta hora da necessidade de cada um dos teus filhos nesta noite. Eu te suplico, Senhor. Vem, Jesus, vem e traz a cada um de nós nossas necessidades. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus continue abençoando, irmão Eliseu. Você é esta luz, não ainda em plenitude, mas em porção, né? O que acabamos de ouvir. Ainda não somos o que devemos ser, mas uma boa coisa temos a nosso favor. Estamos no caminho. Cremos no que é verdadeiro, na palavra, no Evangelho. Tudo que precisa ou que deve acontecer conosco, vai acontecer justamente estando nós no caminho. Fora do caminho não tem como Deus tratar conosco. E coisa boa é sentirmos no caminho, não é? Você não está nesse caminho de oferecido. Foi Deus que te pôs nisto. Você estava andando pelo mundo aéreamente, um dia esta luz cruzou seu coração. A palavra, a mensagem, você, eu, nós não sabíamos que existia profeta, que existia mensagem na terra. E, no entanto, um dia isto cruzou o nosso caminho e nos estremeceu. Eu me lembro o dia que esta mensagem entrou no meu coração. Eu era um garoto ainda de 12, 13 anos de idade, mas eu já tinha consciência da vida. Eu chorei, parece que ia desmanchar em lágrimas quando esta mensagem entrou na minha alma. Isso foi em 1972. E desde então ela está trabalhando dentro do nosso interior. Então, tudo de Deus, do céu, da vida eterna, começou dali se desabrochar, a desenrolar em minha vida e na sua, foi da mesma forma. Então, tudo que tem que vir, virá a nós, porque estamos no caminho. O importante é isto: você está no lugar certo de receber sua transformação, como Abraão. Já pensou se Abraão não estivesse obedecendo a Deus?
como Deus pediu lá em Gênesis 12, Abraão, separa-te da sua família, separa-te dessas coisas e eu vou tratar contigo. Se ele não tivesse obedecido, não viria o filho, não viria a transformação, mas por ele obedecer à voz de Deus, tudo que Deus tinha para dar para Abraão começou a vir quando ele se colocou no caminho da obediência à palavra. Então, não preocupes, irmã, não preocupes, irmão, simplesmente permaneça no caminho, fiel naquilo que você dá conta, e tudo do céu, a vitória em todos os ângulos de sua vida, virá a você, porque você está no lugar que Deus pediu para você estar. Tenha medo não, vai vir batismo com o Espírito Santo, transformação, milagres, vitória na vida conjugal, na vida material, na vida espiritual, vai vir, porque você está no lugar certo, no caminho. Descanse, tenha paz com Deus, confie que a bênção é certa. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe também nossos irmãos que participaram conosco nesta noite através da nossa página na internet. A irmã Milza e família em Teófilo Otoni, Minas Gerais, o irmão Walter em Teófilo Otoni, Minas Gerais, o irmão Crenilson, irmã Maria em Planaltina, Goiás, o irmão Anésio no Gama, DF, pastor José Leonídio, a irmã, sua esposa, a irmã Marilene em Salvador, Bahia, Deus abençoe, pastor. O irmão Theo e família em São Paulo, capital, pastor Edson e família em Periperi, Minas Gerais, abraço, pastor Edson. Irmão Regimilton e família em Valparaíso, Goiás, a irmã Geralda Borba, o irmão Geraldo Borba, né? Perdoa, irmão, é que eu li errado aqui. No Gama, DF, a irmã Meire Borba em Valparaíso, Goiás, irmão Marcelo Mesquita e família em Valparaíso, Goiás, irmão Manuel Camelo e família no Jardim Ingá, Goiás, irmão Oswaldo e família em Maracás, na Bahia, o irmão Magno Mangueira e família em Valparaíso, Goiás, a irmã Esther e Stephanie em Ceilândia, DF, a irmã Jéssica Guimarães em Aparecida de Goiânia, Goiás, a irmã Cátia Simplício no Gama, DF, irmão Luiz Siqueira em Periperi, Minas Gerais, irmão Pacheco e família em Pernambuco, no Recife, irmão Vinícius no Jardim Ingá, Goiás, irmão Wilton, irmã Creuza na Fazenda Barriguda, na Bahia, irmão Alex e família em Lunabel, em Goiás, também irmão Walter e esposa no Recanto das Emas, DF, irmão Érico e família no Gama, DF, irmão José Rufino em Lusiânia, Goiás, irmão Edson Monteiro, irmão América em América Cardoso em Bonfinópolis, Goiás, irmão Jorge Cunha, irmã Diva na Fazenda Boa Esperança, Goiás, irmão Jonathan e família no Jardim Ingá, Goiás, a irmã Samara, irmã Samua e família em Águas Claras, DF, irmão Gabriel Souza no Jardim Ingá, Goiás, irmão Fábio e família na Fazenda Fé para Vencer, Formoso do Araguaia, Tocantins, irmão Fábio, Deus te abençoe. Irmão Leandro, irmão Hudson Júnior no DVO, DF, irmão Jonas Ferreira, Novo Gama, Goiás, irmã Patrícia Camelo, Valparaíso, Goiás, irmão Alexandre, irmã Marília, irmão Natan, no Jardim Ingá, Goiás, irmão Divino Pires e família em Braslândia, DF, 680 conexões, computadores ligados que nos acompanharam nesta noite. Deus abençoe. E há um pedido de oração, pedidos, não é, por irmã Bianca Freire do Nascimento, Gilberto Santos e Patrícia com enfermidade. Nós vamos orar, vamos ficar em pé, vamos orar e vamos agradecer a Deus por tantas palavras maravilhosas que ouvimos nesta noite. Nós agradecemos a Deus. Amanhã cedo estaremos lá no tabernáculo, lá no Pedregal, para aquela escola dominical maravilhosa. Se você pode ir, esteja lá conosco, vai ser uma bênção.
amanhã, 8 horas da manhã. Está nos visitando, é sua irmã Fátima? Sua irmã? A irmã mora aqui? Mora aqui. Hein? Entendi. Filha? Neta? A sua neta. Deus abençoe a senhora. Vem mais nos cultos, vem mais, é um prazer. Irmã Fátima, uma filhona, irmão Fih estava lá domingo, irmã. Atendeu, a irmã tinha ligado para ele. Atendeu o nosso convite, uma pessoa maravilhosa, irmão Fih. Vamos orar. Jesus, te damos graças, Senhor, pela palavra, pelo Evangelho, por tudo que o Senhor tem direcionado a nós, sendo nós tão frágeis, mas o Senhor tem sido tão bom, tem nos agraciado com tantos presentes do céu. Um dos maiores dele é a vida eterna. Obrigado, Jesus. Leva-nos agora aos nossos lares, regozijando, pensando e valorizando no que ouvimos. Abençoe cada um de meus irmãos, cada uma de minhas irmãs, que eles possam se valorizar mais em Cristo, na palavra. O diabo os golpeia com tanto pensamento pessimista. Encha-os com o pensamento do céu, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, amém. Deus abençoe, irmão Jeremias, bom te ver. Deus abençoe todos vocês. O alemão está animado, né? Graças a Deus por essas portas se reabrirem, né? E que Deus ajude que o governador não dê um outro decreto para fechar essas portas, mas que possa abrir mais para vir mais irmãos, né? Sem restrição. Então, até amanhã com Jesus. Se você deseja vir no altar orar, está aberto. Deus abençoe, irmão Isaac, todos vocês. Volte em paz. Diga para o seu irmão assim: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amanhã cedo, todos juntos lá. Comigo, não temerei o mal que a mim vier. Tu dissestes que onde eu estivesse, tu estarias comigo também. Jesus, seguirei. Se no vale da sombra da morte, venha eu algum dia andar, só te peço que dê-me tua mão para eu conseguir caminhar. Senhor, te louvar. E
desta vida, já bem longe da tribulação.